Boa noite, a paz do Senhor. Céia, você está sendo filmada, Meu sabia? Deus, você nem me falou. A paz do Senhor. Louvamos a Deus por mais esta oportunidade que Deus nos concede de estarmos aqui reunidos na presença do Senhor. É uma oportunidade que Deus nos dá de aprendermos a sua santa palavra, Vou baixar aqui. de sermos movidos pelo Espírito de Deus para sermos Amém. preparados para a volta do Senhor. A semana passada, na sexta-feira, nós estávamos estudando sobre a separação das coisas impuras, né? Não, o esboço de Levítico, a lei do sacrifício, e paramos aqui na consagração dos sacerdotes. A consagração de Arão e seus filhos. Está no livro de Levítico, capítulo 1, versículo 36. Tá, a mesa tá errada. Tá pegando muito essa faixa aqui, ó. Não, isso aqui não tem nada a ver, não. Ah, Não, aí vai aparecer. É normal. hum. É o celular que tá meio. Tá torto, né? É. Tá calor, hein, amor? Mas, amor, Rosinha, nós estamos no estudo, amor. Eu sei. Gente, hoje ela tá meio assim, ó. Tá voadinha, tá? E aí, ó. A luz Amor, foi embora e voltou. Fala. Levítico, capítulo 8, de 1 a 36. 8. Ué, 8? É Então sério. a gente já tava no 12? Aqui, amor, ó. 15. Ah, Aqui. perdão, gente, perdão. Então nós vamos voltar para. Por isso que eu marco, ó. Todos os capítulos que a Então gente já leu. nós é que ela marcou aqui em cima, e eu estou pensando que é o de cima, mas é o de baixo. Então nós já estudamos sobre a consagração do sacerdote e agora nós estamos estudando das coisas impuras, que foram comidas puras, impuras, B, a purificação das mães depois de darem à luz, é verdade. A letra C, regulamentos no que diz respeito à lepra. E agora, na letra D, a purificação dos corrimentos corporais. É isso mesmo, né? Então vamos lá. Capítulo 15, de 1 a 33. Jorge, deixa eu dar uma olhadinha. E por que eu marquei esse já? Não sei, vai, mas é aqui, ó. Não, amor, já. Nós já lemos isso aqui, mozinho. Tá onde você tá Desculpa, gente, agora? desculpa. Aqui, amor. Ah, tá certo. É que você tá olhando pra cima. Pra mim, você tá lendo em cima. Não, a purificação dos corrimentos corporais. Hum, Levítico capítulo 15, de 1 a 33. é bem grande, né? Deixa eu até É. tomar um pouco d'água antes, viu? O Senhor disse a Moisés e a Arão: Falem aos filhos de Israel e digam-lhes: qualquer homem que tiver fluxo seminal do seu corpo ficará impuro por causa do fluxo. Esta, pois, será a sua impureza por causa do seu fluxo. Se o seu corpo vaza o fluxo ou o seu corpo o estanca, esta é a sua impureza. Toda cama em que se deitar o que tiver fluxo ficará impura. E tudo sobre que ele se assentar ficará impuro. Quem tocar na cama dele terá de lavar suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Quem se assentar sobre aquilo em que se havia assentado o homem que tem o fluxo, lavará suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Quem tocar o corpo dos que têm o fluxo, lavará as roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Se o homem que tem o fluxo cuspir sobre uma pessoa pura, essa pessoa lavará suas roupas e se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Nossa, o homem ficava nojento, né? Não podia nem... Mas também cuspir na pessoa por causa de quê, né? Também toda cela em que cavalgar o que tem o fluxo ficará impura. Quem tocar
alguma coisa que esteve debaixo dele ficará impuro até a tarde. E aquele que levar alguma dessas coisas lavará suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Também todo aquele em quem tocar o que estiver o fluxo, sem haver lavado suas mãos com água, lavará suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. O vaso de barro em que tocar o que tem o fluxo será quebrado, porém todo o vaso de madeira será lavado com água. Quando, pois, o que tem o fluxo estiver puro dele, serão contados 7 dias para sua purificação. Lavará suas roupas, banhará o corpo em águas correntes e ficará puro. No 8º dia, pegará 2 rolinhas e 2 pombinhos, ou 2 pombinhos, e virá diante do Senhor à porta da tenda do encontro, e os dará ao sacerdote. Este os oferecerá, um para a oferta pelo pecado e o outro para o holocausto, e assim o sacerdote fará por ele expiação do seu fluxo diante do Senhor. Quando o homem tiver emissão de sêmen, banhará todo o seu corpo em água e ficará impuro até a tarde. Toda roupa e toda peça de couro em que houver sêmen têm de ser lavadas em água e ficarão impuras até a tarde. Se um homem tiver relações com mulher e tiver emissão do sêmen, ambos se banharão em água e ficarão impuros até a tarde. A mulher, quando tiver o fluxo de sangue, se este for o fluxo habitual do corpo dela, estará 7 dias na sua menstruação, e quem a tocar ficará impuro até a tarde. Tudo sobre que ela se deitar durante a menstruação ficará impuro, e tudo sobre que se assentar ficará impuro. Quem tocar no leito dela lavará as suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Quem tocar alguma coisa sobre que ela se tiver assentado, lavará as suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Você sabe o que é o pior disso tudo? Por causa dessas coisas que eles tinham que fazer, todo mundo sabia, né? Sim, claro, é. Por Que causa tinha até mesmo do acontecido com a próprio ritual, pessoa. né? É, Mas você vê a seriedade de como as coisas eram tão severas. A gente lendo aí, a gente vê a severidade de tudo, né? E que tudo tem a ser cumprido à risca, é. né? Hoje a gente não tem isso, né? É, isso, mesmo eles cumprindo tudo isso, eles não foi o suficiente para cumprir a lei. Então, depois a gente vê nos aspectos teológicos que representa para Sim, que nós tudo representa isso, isso para nós. né? Também quem tocar alguma coisa que estiver sobre a cama ou sobre aquilo em que ela se assentou, esse ficará impuro até a tarde. Se um homem tiver relações com a mulher e a menstruação dela tocar nele, ficará impuro por 7 dias, e toda a cama sobre que ele se deitar ficará impura. Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo do sangue por mais tempo do que o habitual, todos os dias do fluxo ela ficará impura, como nos dias da sua menstruação. Toda cama sobre que se deitar durante os dias do seu fluxo será como a cama em que ela se deita na sua menstruação. E toda coisa sobre que se assentar ficará impura, conforme a impureza da sua menstruação. Quem tocar essas coisas ficará impuro. Portanto, lavará as suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Porém, quando lhe cessar o fluxo, então se contarão 7 dias, e depois estará impura. No 8º dia, pegará as suas rolinhas ou 2 pombinhos e os trará ao sacerdote à porta da tenda do encontro. Então o sacerdote oferecerá um para oferta pelo pecado e o outro para o holocausto. O sacerdote fará por ela expiação do fluxo da sua impureza diante do Senhor. Assim vocês separarão os filhos de Israel das suas impurezas, para que não morram nelas. Você vê, o negócio aqui todo era esse. E ao Era contaminar, né? o tabernáculo, né? Também Está por no meio deles. bactérias, eu creio. É, Ao contaminarem o meu tabernáculo, que está no meio deles, esta é a lei a respeito daquele que tem o fluxo, daquele que tem emissão de sêmen
e que por causa dela fique impuro, da mulher em sua menstruação, daquele que tem o fluxo, seja homem ou mulher, e do homem que se deita com mulher impura. Agora vocês percebam uma coisa. Aquela mulher que tinha hemorragia e que foi e se arrastou e tocou em Jesus. Pensa só uma coisa. Conforme aqui, ela tocando nele, certamente, Ele ficaria pela impuro. lei, ele ficaria impuro. É. Mas ao contrário, ela disse, tão somente eu tocar, eu vou ser curada. E ela foi purificada. E não só isso, né? Ela era considerada por todas aquelas pessoas, por todo aquele povo, porque ela estava debaixo da lei de Moisés, ela era uma mulher impura por 12 anos. Aqui era 7 dias e depois era por 12 anos. Ninguém podia tocar nela, ninguém podia abraçar ela. Agora, veja só a coisa, conforme ela foi se arrastando, ela foi tocando num monte de gente. Imagina, até chegar em Jesus. Então perceba aí a seriedade de tudo isso, né? Bom, agora nós vamos falar sobre o dia da expiação. Da expiação está lá no livro, no Levítico capítulo 16, de 1 a 34. Dia da expiação. A expiação pelo pecado, tá? Então ele vai falar aqui como era feita a expiação pelo pecado. Para você ver todo o ritual, tudo que tinha sido, tudo que tinha a fazer para poder expiar o pecado. Jesus, de uma só vez, ele veio e expiou o pecado de uma só vez em si mesmo. Amém. O Senhor falou a Moisés, depois da morte dos 2 filhos de Arão, quando estes chegaram diante do Senhor e morreram. O Senhor disse a Moisés, diga a seu irmão Arão que não entre no santuário a qualquer hora, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Mas é assim que Arão deverá entrar no santuário, com um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Ele vestirá a túnica sagrada de linho, terá as calças de linho sobre a pele, porá o cinto de linho na cintura e se cobrirá com a mitra de linho. São essas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água e então porá essas vestes. Da congregação dos filhos de Israel, pegará 2 bodes para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Antes de fazer pelo povo, né? Também pegará os 2 bodes e os porá diante do Senhor, à porta da tenda do encontro. Lançará sorte sobre os 2 bodes, uma sorte para o Senhor e a outra para o bode emissário. Engraçado, né? Lançar sorte para Deus. Arão fará chegar o bode. Um ia ser sacrificado, o outro ia ser solto. Mas Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o qual cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo diante do Senhor, para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Sabe o que eu acho? Quando falou aqui, né? Será apresentado vivo. Será que isso não representa o sacrifício de Jesus, que ele morreu, e o sacrifício que nós oferecemos a Deus hoje? Porque hoje nós somos sacrifício vivo diante de Deus, né? É o que Paulo roga, né? Paulo, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo. O sacrifício pelo próprio sumo sacerdote. Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Matará o novilho da sua oferta pelo pecado. Pegará também de sobre o altar o incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático bem moído, e o trará para dentro do véu.
Porá um incenso sobre o fogo diante do Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório, que está sobre a arca do testemunho. Assim, Arão não correrá o risco de ser morto. Então tinha que encher de fumaça, É, né, para que Arão não fosse morto, né? ele na realidade ia usar uma camuflagem. Isso. Ele pegará um pouco do sangue do novilho e com o dedo o aspergirá sobre a frente do propiciatório e diante do propiciatório. Aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo. Depois matará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo. Trará o sangue do bode para dentro do véu e fará com que esse sangue, como fez com o sangue do novilho, ele o aspergirá no propiciatório e também diante dele. Assim fará expiação pelo santuário, por causa das impurezas dos filhos de Israel, e por causa das suas transgressões e de todos os seus pecados. Fará o mesmo pela tenda do encontro, que está com eles no meio das suas impurezas. Ninguém poderá estar na tenda do encontro, quando Arão entrar para fazer propiciação no santuário, até que ele saia depois de feita a expiação por si mesmo, pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então sairá para junto do altar, que está diante do Senhor, e fará a expiação pelo altar. Pegará um pouco do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá sobre os chifres do altar ao redor. Do sangue aspergirá com o dedo 7 vezes sobre o altar. O purificará e o santificará das impurezas dos filhos de Israel. Depois de fazer a expiação pelo santuário, pela tenda do encontro e pelo altar, Arão fará chegar o bode vivo. Põe 2 mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel. Eu acho que ele tinha que ser genérico, né? Pecado de adultério, pecado de roubo, pecado de Porque senão toda injustiça, toda, como é que é mesmo? Toda maledicência, né? Tinha que generalizar, porque senão, imagina. Será que ele sabia também tanta coisa, né? Que eles aprontavam? Depois, né? E falará, né? No ouvido do bode. E depois enviará o bode ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária. O homem soltará o bode no deserto. Depois Arão virá à tenda do encontro, despirá as vestes de linho que havia usado quando tinha entrado no santuário e ali as deixará. Banhará o seu corpo em água no lugar santo e porá as suas roupas. Então sairá e oferecerá o seu holocausto e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Também queimará a gordura da oferta pelo pecado sobre o altar. E aquele que tiver levado o bode emissário, lavará as suas roupas, banhará o seu corpo em água e depois entrará no arraial. Mas o novilho e o bode da oferta pelo pecado, vai chegando, gente, o verão, eu vou ficando meio alérgica, por isso que eu tô nessa coceira. Para fazer a expiação no santuário, serão levados para fora do arraial. O couro, a carne e o excremento deles serão queimados. Aquele que o queimar lavará suas roupas, banhará o seu corpo em água e depois entrará no arraial. Isso lhe será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, vocês se humilharão e não farão nenhum trabalho, nem o natural da terra, nem o estrangeiro que peregrina entre vocês, porque naquele dia se fará expiação por vocês, para purificá-los, e vocês serão purificados de todos os seus pecados diante do Senhor. É sábado de descanso, solene para vocês, e vocês se humilharão. É estatuto perpétuo. Aquele que for ungido e consagrado para oficiar como sacerdote no lugar do seu pai é o que fará expiação, havendo posto as vestes
de linho as vestes santas. Fará expiação pelo santuário, pela tenda do encontro e pelo altar. Também a fará pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Isso lhe será por estatuto perpétuo para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel por causa dos seus pecados. E Arão fez como o Senhor havia ordenado a Moisés. Agora, gente, pensa só uma coisa. Pensa comigo aqui. Vamos analisar isso aí um pouquinho. Olha, você já imaginou se nós hoje tivéssemos que fazer isso? Todos os dias nós cometemos pecado. Ou seja, todos os dias nós teríamos que levar uma oferta, um novilho para ser imolado como holocausto pelos nossos pecados. Esse pecado que ele falou de expiação aí, do bode emissário e do bode que é sacrificado em holocausto, esse aí era uma vez por ano. Era uma vez por ano. Mas o ano inteiro havia sacrifícios pelos pecados da família, pelos pecados dele, pelos pecados da família. Havia ofertas de sacrifício de ofertas pacíficas, oferta de cereais, tudo isso. Você imagina, eu fiquei pensando aqui, o povo não lavava roupa, não lavava louça, não cuidava da casa, porque olha, não é fácil. Quanto tempo eles gastavam para fazer tudo isso? E os sacerdotes trabalhavam muito, hein? Muito, gente. Havia um revezamento entre eles. Mas pensa nisso, gente. Pensa na graça. Pensa na misericórdia que nós desfrutamos hoje. Sabe, não temos a necessidade disto. Porque uma vez já foi feita, de uma vez por toda, a expiação do nosso pecado. Estamos perto, próximo da volta. Temos que estar prontos, gente. Não podemos ignorar tudo isso que é tantas implicações. E agora a gente tem tudo isso assim, ó, de forma tranquila, de graça. Não é a graça, não é de graça, mas assim, a graça manifestada, mesmo, né? Deus pela sua misericórdia nos reconciliou com ele, e aí não precisamos mais de tudo isso. Só precisamos estar prontos. Mas infelizmente tem muita gente que não está querendo nem fazer isso. Já pensou? Se a gente fosse fazer tudo isso hoje? Se Deus exigisse isso de mim, de você? Não ia ser fácil. Acho que a gente não ia conseguir cumprir, né? Se hoje a gente vai estudar e as pessoas não conseguem perseverar, você imagina. Só que lá não tinha jeito, né? Se não fizesse, não era punido. aceito. Não era aceito. Né? Bom, o lugar do sacrifício e a inviolabilidade do sangue. Capítulo 17, versículo 1 a 16. O Senhor disse a Moisés: Fale a Arão, a seus filhos e aos filhos de Israel e diga-lhes: Isto é o que o Senhor ordenou, dizendo: Qualquer homem da casa de Israel que matar um boi, um cordeiro ou uma cabra no arraial ou fora dele, e não os trouxer à porta da tenda do encontro, como oferta ao Senhor diante do seu tabernáculo, a tal homem será atribuída a culpa do sangue. Ele derramou sangue e por isso será eliminado do povo. Você vê como a vida é importante até dos animais. Sim, com certeza. Isto é assim para que os filhos de Israel, trazendo os seus sacrifícios, que oferecem em campo aberto, os apresentem ao Senhor, à porta da tenda do encontro. Ao sacerdote os ofereçam por sacrifícios pacíficos ao Senhor. O sacerdote aspergirá o sangue sobre o altar do Senhor, à porta da tenda do encontro, e queimará a gordura de aroma agradável ao Senhor. Nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos demônios, com os quais eles se prostituem. Isso lhes será por estatuto perpétuo nas suas gerações. Porque eles matavam, mas oferecia a Satanás. E diga-lhes também: qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vocês, que ofereceu holocausto ou sacrifício, e não o trouxer à porta da tenda do encontro para oferecê-lo ao Senhor, esse homem será eliminado do seu povo. Por quê? Porque estaria sacrificando aos demônios.
Qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vocês, que comer sangue, contra ele me voltarei e eliminarei do povo. Esse mandamento aqui ficou para nós também, viu, gente? Do Novo Testamento, né? De comer sangue. Foi vetado para a gente também. Sim, com certeza. Que é o sangue e a vida, né? Porque a vida da carne está no sangue. Eu tenho dado a vocês sobre o altar, para fazer expiação pela vida de vocês, porque é o sangue que fará expiação pela vida. Gente, Porque olha o só. pecado é morte, né? Olha só que maravilha, né? Ele diz assim, a vida da carne está no sangue. Ou seja, a vida da nossa carne, de qualquer pessoa que nasce, a vida dele está no sangue dele. Tirou o sangue, ele morre. Quando nós recebemos Jesus, a nossa vida está em Jesus. Está no sangue de Jesus. Não está mais no nosso sangue. Fisicamente, ele está falando a vida da carne, ou seja, fisicamente, a minha carne continua com a vida do sangue. Porém, há um ingrediente que é muito maior e muito melhor, que é eu sendo lavado pelo sangue e a minha vida. A palavra do Senhor lá em Colossenses diz que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus, né? Isso, quando ele se manifestar, vocês vão se manifestar também com ele em glória, porque a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel: nenhum de vocês comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vocês o comerá. Qualquer homem dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vocês que caçar animal ou ave que se pode comer, derramará o sangue e o cobrirá com pó. Porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Por isso tenho dito aos filhos de Israel que não comam o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Tudo que comer será eliminado. Todo que comer será eliminado. Qualquer pessoa natural da terra ou estrangeira que comer sangue de um animal que morre por si ou é dilacerado por feras, lavará suas roupas, se banhará em água e ficará impura até a tarde. Depois estará pura. Mas se não lavar a roupa nem banhar o corpo, levará sobre si a sua iniquidade. Olha só. Bom, a santidade prática leis contra a imundícia, a impureza e a idolatria. Isso aqui é importante, né? Vamos lá. Capítulo 18, de 1 a 20. De 1 a 20. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel. Né? Exato. Já é você? Deixa eu ler. Já é 28, então. O Senhor disse a Moisés: fala aos filhos de Israel e diga-lhes: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não façam como se faz na terra do Egito, onde vocês moraram. Nem façam como se faz na terra de Canaã, por onde eu os estou levando. Não andem segundo os estatutos desses povos. Cumpram os meus juízos. Guardem os meus estatutos, para andarem neles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Portanto, guardem os meus estatutos. É porque, se Deus é Deus deles, você vai guardar o estatuto do outro? Né? E os meus juízos. Aquele que os cumprir, por eles viverá. Eu sou o Senhor. Nenhum homem se aproximará de qualquer parenta próxima para ter relações sexuais com ela. Ou seja, né? Primo, cunhado, cunhada, né? Não, isso aqui a Bíblia diz que não envergonhe seu pai tendo relações com a própria mãe. Ela é sua mãe, não ter relações com ela. Você vê como era tudo muito sério. Porque eu acredito que havia muita libertinagem entre os povos pagãos. Ele devia ser uma miscelânea, incesto, gente. Né? Nossa, tudo. Não tenha relações com a filha do seu filho ou com a filha de sua filha. Não faça isso porque seria uma vergonha para você. A neta, né? Não tenha relações com a filha da mulher do seu pai.
gerada por seu pai, ela é sua irmã. Ou seja, aqui está dizendo aqueles que, porque Que tinha tinha outra pai que tinha outra mulher. esposa, né? Não ter relações com a irmã do seu pai, ela é parente do seu pai, é irmã, né? A Não ter tia. relações, é tia. Não ter relações com a irmã de sua mãe, pois ela é parente da sua mãe. Não envergonhe o irmão do seu pai, tendo relações com a mulher dele. Ela é sua tia. Não ter relações com a sua nora. Ela é mulher do seu filho. Não ter relações com ela. Não ter relações com a mulher de seu irmão. Este é um direito que somente o seu irmão tem. Não tenha relações com uma mulher ou com a filha dela, não ter relações com a filha ou filho dela, nem com a filha ou a filha dela. São parentes. Isso é vergonhoso. Ou seja, mesmo que não seja esposa, né? Ele está querendo dizer. Uhum. Aqui, hoje, isso é adultério, né? Não se case com a irmã de sua mulher, de modo que se torne trivial dela. Nem tenha relações com outra quando a sua mulher estiver, enquanto sua mulher estiver viva, né? Adultério, né? Não se aproxime da mulher para ter relações com ela durante a sua menstruação. Nem se deite com ela, com a mulher do seu próximo para ter relações sexuais, porque isso se torna impuro. Não entregue nenhum dos seus descendentes para que se dedique a Moloque. Moloque é o deus, né? O deus lá que hoje tem, a gente vê a Nilza Dioca e tudo, né? Fala, Moloque é o moleque, né? Não é bem comprovado isso, né? Mas é um deus chamado Moloque, É. que ele aceitava sacrifícios de criança, né? Por isso era Moloque. Não profane o nome de Deus, eu sou do seu Deus, eu sou o Senhor. Não se deite com outro homem. Olha aí, é a Bíblia, gente. É Deus que Bíblia. está dizendo isso, né? É. Não é nenhum comportamento da igreja, não é um dogma da igreja. Não é dogma. Isso não é lei. Isso é Deus que está determinando. Então não tenha relações com outro homem. Não se deite com outro homem para ter relações com ele como se fosse mulher. Aí a Bíblia aqui diz assim: é abominação. Como é que Quer querem dizer, apagar é isso da Bíblia? nojento. Não querem apagar isso da É. Bíblia? Quando a gente lê isso aqui, fala que a gente é homofóbico. Mas não é não, a Bíblia... Então eles vão brigar com Deus, né? Não ter relações com o animal para se contaminar com ele. E também a mulher não se porá diante de um animal para juntar-se com ele. É confusão. Aí é uma coisa, né? Não se contamine com nenhuma destas coisas, porque com todas essas coisas se contaminaram. Olha, estou falando que era uma libertinagem, né? Muita As sujeira. nações que eu vou expulsar da presença de vocês. Ou seja, mas é isso que atraía Israel, gente. É Porcaria. impressionante como o pecado, né? Como a É. impureza, como todas essas coisas assim profanas atraía e atrai, né? E atrai até os dias de hoje. O pecado é o que mais atrai as pessoas. É como eu já falei aqui outro dia, né? Quando eu falei para a mulher que tinha que abandonar o pecado, ela falou: puxa, abandonar o pecado, isso é difícil, hein? Vocês, porém, guardarão os meus estatutos e o meu juízo. Não farão nenhuma dessas abominações, nem o natural da terra, nem o estrangeiro que peregrina entre vocês. Porque os moradores desta terra que nela estavam, antes de vocês, fizeram todas essas abominações. Tá vendo? Tá vendo? Estou falando? Eles fizeram tudo isso e a terra se contaminou. Era uma nojeira só, gente. Que não aconteça. Uma Eles coisa eram aqui. que nem os bichos, né? Que não tinha Por isso limite que pra nada. existe hoje algumas desculpas, eu não sei se isso é desculpa, mas dizem em nome de estratégia para ganhar as pessoas. Então se faz blocos de carnaval, que isso é coisa dos pagãos, isso é coisa do, né, Paganismo. do paganismo. Aí eles fazem um bloco, né, com o intuito de dizer assim, com a desculpa de dizer, é uma estratégia para evangelizar. Gente,
Quem diz que Deus precisa de ajuda humana para convencer o homem do pecado? Não, gente. Isso é simplesmente arrumar um jeito de estar no meio do negócio. Não é não? De estar lá. Porque acha bonito, né? Tem muito crente hoje já admirando, sabe o quê? O Dia das Bruxas. Tem muito crente. Muito crente. Muito crente. Também indo nas festas juninas, né? Que é o culto pagão. Né? A igreja faz isso. Isso que é o pior. Veste roupinha xadrez e tudo, põe um chapéu de palha. E só a misericórdia de Deus, ele está dizendo assim, ó. Eles cometeram estas abominações. A Bíblia chama de abominação. Sim, aqueles que as cometeram serão eliminados do seu povo. Portanto, vocês devem guardar a obrigação que têm comigo, não praticando nenhum desses costumes abomináveis que foram praticados antes de vocês. E não se contamine com eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Aí o pessoal, não, é Jesus, é graça. Isso aqui era só para os judeus. Não. Quando se fala de pecado, é pecado. Pecado não tem só para os judeus, só para os gentios. Pecado é para todos. Abominação também é para todos. Pronto. Amém. Ele fica bravo. É porque eu fico indignado, gente, com esse monte de desculpa para poder se envolver no pecado e depois dar nome de santo. A santidade e os deveres dos sacerdotes. 21, de 1 a 22. A gente está aqui estudando, mas a gente prega de vez em quando. O Senhor disse a Moisés: fale aos sacerdotes, os filhos de Arão, e digam-lhe: os sacerdotes não se contaminará por causa de um morto entre o povo, a não ser que se trate de um parente mais chegado, a mãe, o pai, o filho, uma filha ou um irmão. Também no caso da morte de uma irmã virgem chegada a ele, que ainda não teve marido, pode contaminar-se. Ele, sendo homem principal entre o seu povo, não se contaminará, pois ele se profanaria. Os sacerdotes não farão calva na sua cabeça. Era o costume dos povos, né? Não cortarão a extremidade da barba, nem farão cortes no próprio corpo. Né? Você vê que serão santos para o seu Deus e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor, o pão do seu Deus. Portanto, serão santos. Não poderão casar-se com uma mulher prostituta ou desonrada, nem com mulher divorciada do seu marido, pois o sacerdote é santo para o seu Deus. Portanto, você deve considerá-lo santo, porque oferece o pão do seu Deus. Eles serão santos para vocês, porque eu, o Senhor, sou o Senhor que os santifico e sou santo. Agora, é assim, Deus está dizendo aqui que eles são santos, mas eles não deveriam ser venerados. Eles eram considerados honrados por causa da santidade de Deus. Eles eram considerados santos. Santos é separado, né? Eles eram separados para Deus. Não adorado. Não adorado. Se a filha de um sacerdote se desonrar, entregando-se à prostituição, profana o pai dela, será queimada. Pensou? O sumo sacerdote e seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o óleo da unção, e que for consagrado para usar as vestes sagradas, não deixará os cabelos sem pentear. Olha, você vê? Tá vendo? Sem pentear. Nem rasgará suas roupas. Não se aproximará de cadáver algum, nem se contaminará por causa do seu pai e da sua mãe. Não sairá do santuário, nem profanará o santuário do seu Deus, pois a consagração do óleo da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor.
Ele tomará por mulher uma virgem. Não se casará com uma viúva, divorciada, desonrada ou prostituta, mas tomará por mulher uma virgem do seu povo, e não profanará a sua descendência entre o seu povo, porque eu sou o Senhor que o santifico. Até onde? É Disse. 20. Até o 20, né? Peraí, irmão. 22. Tá bom. Fale a Arão, dizendo: nenhum dos seus descendentes, nas suas gerações, em que se houver algum defeito, se aproximará para oferecer o pão ao seu Deus. Já pensou? Né? Nenhum descendente. Ou seja, que tivesse o quê? Alguma anomalia no corpo? Isso é porque simbolizava Jesus, né? A perfeição dele. Pois nenhum homem em quem houver defeito se aproximará. Seja um cego, coxo, de rosto mutilado ou desproporcionado. Homem que tiver o pé quebrado ou a mão quebrada. Que for corcunda, anão e que tiver defeito nos olhos, sarnas, feridas de pele ou que tiver testículo esmagado. Gente, hoje todos eles podem entrar na presença de Deus, né? Você vê que maravilha, né? Amor, por que seu celular tá assim toda hora piscando? É porque faz sombra na luz ali. Ah. Entendeu? Então, eu fico me mexendo, falando, gesticulando, né? Então, mas eu fico empolgado com isso porque eu vejo o quanto a misericórdia do Senhor é abrangente, né? Como ele é grande. Como ele é grande. Nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em quem houver algum defeito, se aproximará para oferecer ofertas queimadas do Senhor. Ele tem defeito. Não se aproximará para oferecer o pão do seu Deus. Poderá comer o pão do seu Deus, tanto do Santíssimo quanto do Santo. Porém, não poderá entrar até o véu, nem se aproximar do altar, porque tem defeito, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que o santifico. Foi isso que Moisés disse, né, aos seus Até filhos e a todos os filhos. Mas você sabe, ele está dizendo o seguinte, é uma coisa, eles não podiam entrar, mas ele está dizendo assim, sou eu que o santifico. Né? Então, glória a Deus, né? As santas convocações: sábado, Páscoa, pães asmos, Pentecostes, trombetas, expiação, tabernáculos. 23, de 1 a 44. As festas solenes. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhe. Olha, isso é importante a gente saber. As festas que Deus ordenou na Bíblia, tanto no Novo quanto no Velho Testamento, são essas que ele ordenou para que se celebrasse. As outras que a gente vê por aí, precisamos tomar cuidado, tá? Fale aos filhos de Israel: as festas fixas do Senhor que vocês proclamarão serão santas convocações. São estas as minhas festas. O sábado. A primeira coisa que ele está falando aqui é o sábado. 6 dias vocês trabalharão, mas no 7º dia, o sábado de descanso solene. Santa convocação. Não fará nenhuma obra, é sábado, dedicado ao Senhor, onde quer que vocês morarem. A Páscoa e os pães sem fermento. Sábado. Você sabe aí o que é o sábado? Hoje? O descanso da gente é Jesus. Jesus, né? É o sábado. Por isso a gente guarda o sábado. Ele é a nossa festa, né? Amor, preciso sair um pouquinho, tá? Onde você vai? Ela vai até ali, até a esquina. São estas festas fixas do Senhor, as santas convocações que vocês proclamarão no seu tempo determinado. No primeiro mês, às 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. Aos 15 dias desse mês, é a festa dos pães sem fermento.
durante 7 dias vocês comerão pão sem fermento. No dia, Jesus é pão também. Ele disse assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele também é pão sem fermento. No primeiro dia vocês terão a santa convocação. Não façam nenhum trabalho. Durante 7 dias vocês apresentarão oferta queimada ao Senhor. E no 7º dia haverá uma santa convocação. Não faça nenhum trabalho nesse dia. E aí entra as primícias. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando entrar na terra que eu lhes dou e fizerem a colheita, vocês trarão um feixe das primícias da colheita ao sacerdote. Ou seja, ele plantou, a primeira colheita que ele fazia, ele separava e levava o feixe para o sacerdote. Primeira coisa. Este moverá o feixe diante do Senhor, para que sejam aceitos. O sacerdote moverá o feixe no dia imediatamente após o sábado. No dia em que moverem o feixe, vocês oferecerão um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. A oferta de cereais que acompanham o holocausto serão 4 litros da melhor farinha amassada com azeite, para oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. É a libação que acompanha, e a libação que acompanha será 1 litro de vinho. Vocês não deverão comer pão, nem trigo torrado, nem espigas de trigo verde, até o dia que vocês trouxerem a oferta ao seu Deus. Este é o estatuto perpétuo durante as gerações de vocês, por onde morarem. Agora vamos ao Pentecostes. Vocês estão vendo que tem algumas festas que são feitas aí, né? Contem 7 semanas a partir do dia imediatamente após o sábado. A partir do dia em que trouxerem os feixes da oferta movida, deverão ser semanas inteiras, até o dia que vem depois do 7º sábado. Contem 50 dias. 50. Então apresente nova oferta de cereais ao Senhor. De onde estiverem morando, tragam 2 pães para serem movidos. Os pães serão feitos com 4 litros de farinha. Ô louco, é que ele fala assim: olha, gente, que tamanho é esse pão? 4 Pensa bem. litros. 2 pães. Eles tinham que ser feitos com 4 litros, gente. Ué, 4 litros da melhor mas farinha. quanto dá o litro? Quantos quilos dá 1 litro? Ah, não sei, é um bocado Então. de pão. Você faz aqui um pacote aqui já. Então, mas quanto dá aquele Não pacote sei. de litro, né? Junto com o pão, ofereçam 7 cordeiros, olha bastante, de 1 ano, sem defeito, 1 novilho e 2 carneiros. Será um holocausto ao Senhor, acompanhado da oferta de cereais, das libações, que serão apresentadas como oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Deus, inclusive, Deus deu todas essas instruções ao povo, porque assim, parece até que o povo ia trabalhar. Vamos supor, vamos fazer para a gente poder entender um pouco. Parece que o povo ia trabalhar 3 dias na semana e 4 de festa, né? Porque Deus é suficiente para sustentar o povo, como se ele trabalhasse a semana Sem inteira. essa agonia, né, do trabalho. Entendeu? É por isso. Porque a gente vê aqui que eles tinham tantas, e eram semanas inteiras de festa, né? Então você fala, puxa, mas ele não trabalha? Trabalha. Mas ele tinha, assim, era um trabalho que tinha o tempo do trabalho e o tempo das festas e o tempo da colheita, é mole? Era o tempo, né? O sacerdote moverá com oferta movida diante do Senhor, os 2 cordeiros santos serão ao Senhor para o uso do sacerdote. No mesmo dia se proclamará que vocês terão a santa convocação. Não façam nenhum trabalho nesse dia, é estatuto perpétuo, onde quer que vocês morarem, de geração em geração. Quando fizerem a colheita da terra de vocês, não colham até as beiradas do campo. Isso aqui é quando fala de Ruth, né? De Ruth e Noemi. Nem recolham as espigas que
caíram durante a colheita. Deixem caírem durante a colheita. Deixem essas espigas para os pobres e para os estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Pra não passar fome, né? Agora, vocês imaginam, tudo que caía, né? Quando eles recolhiam, devia ser bem fartos, né? E nem recolher das beiradas, né? Nem das beiradas. Para os pobres. Deixar para os pobres. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel, dizendo: no próximo dia do 7º mês, vocês terão um descanso solene, memorial, com toques de trombeta, santa convocação. Neste dia não farão nenhum trabalho, mas trarão oferta queimada ao Senhor, o dia da expiação. Aí a outra festa, o dia da expiação. O Senhor disse a Moisés: mas aos 10 dias deste 7º mês será convocado o dia da expiação. Faça-se uma santa convocação, humilhe-se e traga uma oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia vocês não farão nenhum trabalho, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vocês diante do Senhor, seu Deus. É aquilo que eu falei, aquela expiação que era uma vez por ano, né? Qualquer pessoa que nesse dia não se humilhar, será humilhada do seu povo. Não, eliminada. Será eliminada. Opa, perdão. Se ela não se humilhar, será eliminada do povo. Quem nesse dia fizer algum trabalho, e a esse eu destruirei do meio do seu povo. Não façam nenhum trabalho nesse dia. É estatuto perpétuo pelas gerações de vocês, onde quer que vocês morarem. Será um sábado de descanso solene para vocês, e vocês se humilharão. Da tarde do dia 9 deste mês até o dia seguinte, vocês celebrarão esse sábado. Agora vamos à festa dos tabernáculos. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste 7º mês, de novo, né? 7º mês, se fará a festa dos tabernáculos ao Senhor durante 7 dias. No primeiro dia haverá santa convocação. Não façam nenhum trabalho. Durante 7 dias apresentem ofertas queimadas ao Senhor. No 8º dia vocês terão uma santa convocação e apresentarão ofertas queimadas ao Senhor em reunião solene, e não façam nenhum trabalho nesse dia. Estas são as festas fixas do Senhor, que vocês proclamarão para a santa convocação, para apresentar ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de cereais, sacrifício de libação, cada qual em seu dia próprio. Além do sábado do Senhor, das dádivas, de todos os votos de vocês e de todas as ofertas voluntárias que vocês darão ao Senhor. Porém, aos 15 dias do 7º mês, quando tiverem recolhido o produto da terra, vocês celebrarão a festa do Senhor durante 7 dias. No primeiro dia e também no 8º haverá descanso solene. No primeiro dia peguem para vocês fruto das melhores árvores, ramo das palmeiras, ramo das árvores frondosas, dos salgueiros. E durante 7 dias vocês se alegrarão diante do Senhor. Celebre esta festa ao Senhor durante 7 dias cada ano. É estatuto perpétuo de geração em geração. No de 1 a 23. Não, tá certo, é 1 a 44. Olha só, é o gente. Outro que é. Durante 7 dias vocês habitarão em tendas de ramos. Ou seja, eles tinham que fazer as tendas e eles iam morar lá. Durante 7 dias todos eles ficavam fazendo. Imagina, né? Que bacana, né? Todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que as gerações de vocês saibam que eu fiz com os filhos de Israel, com que os filhos de Israel habitassem em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Assim Moisés declarou as festas fixas do Senhor aos filhos de Israel. No Novo Testamento, só há uma festa que o Senhor, Jesus, orientou que se fizesse. Só uma festa. Sabe qual é? A Santa Ceia. Santa Ceia. Agora, passa aí.
Agora o ano de descanso e o ano de jubileu. Acho que só vai dar para ir até. Acho que nem. Não, não dá. É. Acho que é Não dá. melhor encerrar por aqui. Gente, então, marca aqui, Céia. Que o ano de descanso. Nós vamos voltar na próxima Não. lição. Ué. Aqui, ó. Então, nós vamos voltar na próxima lição. Gente, louvado seja Deus. A Márcia também lutou e tá aí, né? Trocou de celular, mas. Não, é que ela falou que ia deixar acabar a bateria Ah, desse. tá bom. Glória a Deus. Obrigado, Márcia, pela sua fidelidade, viu? O Ricardo, né? Louvamos a Tava Deus ali. por todos aqueles que estão nos Louvamos acompanhando ao também. Senhor. Não só agora, que também nos acompanharão posteriormente através do vídeo. Aqueles que estão fazendo os estudos, sejam firmes, não desistam, estão aprendendo de Deus, estão vendo a graça e a misericórdia de Deus, vendo como você está desfrutando de uma graça tão maravilhosa, né? Amém. Porque a gente vê a dificuldade que Você tinha, vê a importância de importância Jesus. de Jesus, né? Né? Tão Que importante. isso tudo era para satisfazer Deus. Porque Deus é santo. E né? vocês veem que o Senhor é o sábado, mas ele também é o pão, né? Sem fermento, que é o pão vivo que desceu do céu. E nós, ele disse: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não é digno de mim. Já pensou? Nós vamos compartilhar esse vídeo no YouTube, ou no Facebook e no YouTube. Compartilha com seus irmãos. E eu convido você a estar conosco amanhã. É um às monte 20 de horas. normas, né? E tudo. Mas a gente tá lendo a Bíblia junto, né? Isso é legal. Perdi a meada aqui. Tá. Amanhã, às 20 horas, nosso culto em casa. Gente, quem tá assistindo tá vendo que tem sido uma grande bênção. Sabe? Deus tem abençoado a gente e tem abençoado você. Glória a que Deus. participa conosco, Glória né? a Deus. Que Deus possa te abençoar. Quarta-feira estamos juntos aqui às 18 horas. Lembrando que nós vamos dar uma parada apenas nos estudos depois do dia 9. E vamos voltar em janeiro. Até mesmo para que você tenha esse tempo aí que normalmente o pessoal se envolve muito com a família, né? Amém? Que Deus possa te abençoar até lá. Amém. Eu agradeço a companhia. Quase que eu desligo.